Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje mais uma quinta-feira e mais um Quinta com a Palavra. No vídeo de hoje a gente continua no livro de Provérbios, no seu capítulo 23, mas hoje nós leremos e refletiremos sobre os versos 6 a 10. O nome desse vídeo hoje é O Senhor é o parente mais próximo de todo o que nele confia. E eu convido você a abrir a sua Bíblia e ir comigo por essa meditação. Mas se você, como de costume eu tenho, esse jeito de falar, se você não tiver uma Bíblia a seu alcance, não tem problema algum. Nós leremos, refletiremos pausadamente. Então, sem mais demora, livro de Provérbios, capítulo 23, versos 6 a 10. E veja, os primeiros 3 versos, eles trazem uma reflexão importante para a gente, ainda que eu faça a leitura deles separados e das suas referências paralelas na palavra de Deus, os 3 eles dão já um norte para a gente, um entendimento sobre uma situação. Então, o verso 6 ele diz assim: não comas o pão daquele que tem os olhos malignos e nem cobices os seus manjares gostosos. Como referência paralela, existe uma passagem ainda aqui no livro de Provérbios, mas no capítulo 22, no verso 9, que diz: o que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. E Mateus, capítulo 20, verso 15, que fala: ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mau o teu olho porque eu sou bom. Veja, esse entendimento de olhos malignos é justamente como se fosse um espírito, um comportamento, uma atitude invejosa e rancorosa. Muitas vezes, falar sobre a natureza daquilo que está sendo visto, bons olhos, olhos abençoados, olhos de vida, é justamente a projeção que se é feita da natureza da pessoa sobre como ela olha e enxerga a vida. Muitas vezes nós falamos, nós que cremos na palavra de Deus, que a boca fala do que está cheio o coração, mas essa metáfora do olhar, do bom olhar, ou do olhar maligno, também faz referência ao que está dentro do caráter, da personalidade, da intimidade, da natureza dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Assim também é refletido na forma como você enxerga as coisas que estão ao seu redor. Afinal, aquele que carrega sobre si o mau comportamento, as más atitudes e os maus valores, ele não olhará com olhos bons aquilo que acontece ao redor dele, ainda que sejam bênçãos. O verso 7, em complemento a esse verso 6, diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Justamente porque a pessoa que tem esse caráter, esse comportamento, essa característica, por exemplo, invejosa ou rancorosa, ela é aquela natureza de pessoa que, com certeza, cada um de nós já esbarrou, já foi de alguma forma dessa forma, que é aquela que calcula os gastos das coisas consigo mesma. Veja, ela faz o que precisa fazer, ela diz, como diz o verso, ele te dirá: come, bebe, mas não de boa vontade, de má vontade, não com discursos gentis, estima, por exemplo, se a gente fosse fazer a metáfora da comida, como diz o versículo, ele vai estimar ali a comida e o custo que aquilo está tendo mais do que o prazer ou quão valiosa é a companhia, ele não se senta e assim, ele vai estimular a pessoa a não se sentir à vontade de comer muito. A comida lhe foi oferecida. Essa parte do verso que diz assim ele dirá: come e bebe, mas ele não vai mostrar que o coração está nessas palavras, Ele vai fazer o que demanda a hospitalidade, oferecer, come, bebe, mas se você o fizer, ele não gostará, Ele não gostará ainda mais de você por causa disso. E o verso 8 vem para fechar esses 3 versículos, que diz assim: vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Então, os 3 versículos: não comas o pão daquele que tem olhos malignos e nem cobices os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Vomitarias o bocado que comeste
e perderias as tuas suaves palavras, porque a gente que entra numa situação dessa, né, numa complicação dessa, a gente muitas vezes, quando percebe que aquilo que nos foi oferecido não foi de bom grado, foi de alguma forma, né, é tão relutante, uma vez que a gente descobre, é esse o nosso sentimento, de querer poder devolver tudo aquilo que nos foi dado com a maior rapidez possível, ou ainda evitar, né, fazer uma devolução expressa, assim, inclusive a hospitalidade, e evitar com repulsa, inclusive, de que seja aproveitado, utilizado ou ainda se servido novamente de uma pessoa ou de uma situação dessa forma. Esse você perderá o bem que pensava ter feito por tuas doces palavras, né? Porque você acaba se arrependendo de ter desperdiçado boas palavras, como se tivesse sido lançado sementes em solo estéril. Então, em resumo, aquele que possui os maus olhos, né, ainda que oferecendo boas coisas, aquele que pode ser considerado na nossa reflexão como um invejoso, um rancoroso, é um sentimento, esse sentimento de inveja, de rancor ou ainda de insatisfação com os outros em detrimento de si mesmo, que acaba sendo um pouco de egoísmo também, é um gravíssimo defeito de caráter, né? Porque é mais do que desejar do que é do outro, é sentir tristeza, ter inveja, ter rancor, é sentir tristeza pelo sentimento do outro, incômodo, desconforto, né? Então, fica essa reflexão da palavra do Senhor, porque o invejoso, o rancoroso, ele constantemente vai falar uma coisa e vai sentir outra. Existe um descompasso entre o que a boca declara e entre o que o coração sente e consequentemente, a boca tenta atuar em consonância com os atos, mas o interior, o centro, né, dos sentimentos e do pensamento da pessoa é justamente o oposto daquilo que ela demonstra. Então, é um aviso, é um alerta para que nós sejamos atentos, para que a gente não caia nesse tipo de situação, não sejamos nós os invejosos e os rancorosos, né? Mas também atentemos para identificar os sinais daqueles que se apresentam como invejosos e rancorosos com essas atitudes e muito mais comportamentos alinhados com esses. O verso 9 diz assim: não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Provérbios, em seu capítulo 9, como referência paralela, nos versos 8 e 9, diz assim: não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em entendimento. E Mateus, em seu capítulo 7, verso 6, fala também: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedaçem. Né? É como, por exemplo, essa reflexão toda, né, do anfitrião, do aquele que convida, que é ali avarento, que é um pouco rancoroso, que é até de certa forma invejoso, né? Se a gente for parar para refletir, é exatamente a continuidade de que o insensato, aquele que não carrega em si a sensatez de compreender que precisa de uma nova direção, de um novo entendimento, ou ainda que não existe em si mesmo tudo aquilo que ele precisa para seguir a sua vida, os seus deveres, os seus compromissos, né? Ele não escuta de forma alguma a voz da sabedoria, mesmo que em algum momento aquele que é insensato lhe ouça alguma palavra que vá frutificar e dar vida, ele vai acabar escolhendo seguir no caminho de morte. O insensato, ele não é indiferente apenas às coisas de Deus, mas ele despreza tudo aquilo que vem do Senhor. Ele tem uma aversão no seu coração a tudo aquilo que é santo. E cabe ao insensato colher os frutos amargos da dureza do seu coração. Mas essas reflexões desses versos é justamente para que nós, identificando o insensato, não o provoquemos, né? Deitemos sempre a sabedoria, declaremos, ministramos, ensinamos aqueles que têm interesse de crescer e aprender e entender, mas não nos desgastemos com os insensatos que escarnecem, como provocação inclusive, porque acaba se tornando uma provocação declarar libertação para aquele que não quer ser liberto. O verso 10, que é o último verso de hoje, diz assim: não removas os limites antigos e nem entres nas herdades dos órfãos.
Como referência paralela, no livro de Deuteronômio, capítulo 19, verso 4, diz assim: não mudes o limite do teu próximo, que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberás na terra que te dá o Senhor teu Deus para possuires. Ainda em Deuteronômio, mas já no capítulo 27, verso 17 diz: maldito aquele que remover os limites do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Provérbios, no seu capítulo 22, verso 28, fala ainda: não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Provérbios 22, capítulo 22, verso 23 diz: compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. E como referência paralela também mais uma, Jeremias capítulo 39, verso 10 diz: porém os pobres dentre o povo, que não tinham nada, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naqueles dias. Assim, nós podemos refletir depois de todos esses versos, né? Assim, uma vez, os que são oprimidos pelos ricos, por exemplo, na captura de Jerusalém, tornaram-se possuidores das terras de seus opressores. E por que eu falo isso? Para que a gente compare aquele que é redentor de Israel, que é o nosso Senhor. Em Jeremias, em capítulo 50, verso 34, fala: mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome, certamente pleiteará a causa deles para dar descanso à terra e inquietar os moradores da Babilônia. E Miqueias, capítulo 7, verso 9, fala ainda: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. E ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Querendo que nós reflitamos e pensamos e identificamos que o Senhor, Ele é o parente mais próximo daqueles pobres que são piedosos e sem amigos, dos necessitados, dos que precisam de socorro e de ajuda. Mateus capítulo 12, verso 50 fala ainda: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que estás nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. E portanto, é redentor, é o Senhor redentor para recuperar aquilo que for herança perdida. No livro de Levítico, capítulo 25, verso 25, fala ainda: quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu ao seu irmão. Porque na cultura judaica existe a questão do jubileu, que depois de um tempo, se eu não me engano, 50 anos, aquilo que foi vendido por necessidade, ele pode ser retornado ao dono. Seja a pessoa vender a si mesma, como ocorria na época, como escravo, sejam as suas terras, as suas possessões. Então veja, o Senhor, para a gente entender isso, na questão do jubileu, o Senhor é o nosso resgatador, o Senhor, Ele é o nosso redentor, é Ele que nos socorre, é Ele que nos restitui, é Ele que nos ajuda a recuperar o que foi perdido, e é Ele que olha por todos nós quando nós assim estamos em situação de dificuldade ou de invalidez de alguma forma, de insuficiência de alguma forma, ou ainda quando nós nos sentimos impotentes, quando nós estamos em situações de potência, que nós podemos e fazemos e queremos realizar todas as coisas, mas também quando nós não estamos no oposto, é o Senhor, o nosso Redentor, que nos resgata e nos ajuda em todas essas situações. Eu agradeço a tua companhia até aqui, espero que de alguma forma essa palavra tenha sido bênção para você nessa noite, e se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira estaremos aqui continuando as reflexões do livro de Provérbios. Muito obrigada pela sua companhia e que Deus te abençoe.